3.000 pés abaixo do mar da China Meridional. Um casco de aço repousa na vertical no fundo do oceano, a sua torre de comando ainda desafiadora após 8 décadas. O dano é inconfundível. Cicatrizes de cargas de profundidade rasgadas no metal à polpa da torre, evidência congelada de um fim violento. Este é o submarino USS Raider número SS-257 e antes de afundar, ela fez algo que nenhum outro submarino americano jamais igualou. Em apenas 5 dias, durante junho de 1944, o comandante Samuel Dilley e a sua tripulação afundaram 5 contratorpedeiros japoneses, com 5 ataques separados, cada um mais audacioso que o anterior. Como é que um único submarino aterroriza uma frota inimiga inteira a abandonar a sua base estratégica? E que ligação tem esta sepultura subaquática com uma das batalhas navais mais decisivas da Guerra do Pacífico? Filmagens e fotos reais de submarinos específicos são limitadas, portanto, algumas imagens são representativas, usando embarcações semelhantes e cenas de águas profundas para ajudar a dar vida a esta história. Maio de 2024. O projeto Lost 52 de Ted Taylor tem procurado sistematicamente os 52 submarinos da América perdidos durante a Segunda Guerra Mundial, e a sua mais recente descoberta causa ondas nos círculos da história naval, operando no mar da China Meridional, perto de Luzon, Filipinas. Os seus veículos subaquáticos autônomos detectam uma assinatura que não corresponde a nenhum outro naufrágio na base de dados. Os retornos do sonar mostram um submarino da classe Gato intacto na sua quilla, a uma profundidade superior a 3.000 pés, com padrões de danos distintos que contam uma história específica. Esta não é apenas mais uma sepultura de guerra. Dentro deste casco estão 79 marinheiros americanos que estão em patrulha eterna desde agosto de 1944. E o gênio tático, que executaram meses antes da sua perda, influenciou diretamente o resultado da Batalha do Mar das Filipinas. O confronto que destruiu a aviação naval japonesa para sempre. Há uma manobra de ataque particular que estes homens realizaram, algo que os submarinistas chamam de tiro na garganta, que se tornou lendário no serviço silencioso. Mas chegaremos a isso. O USS Raider foi lançado nos estaleiros da Electric Boat Company em Groton, Connecticut, e recebeu a sua comissão em 2 de dezembro de 1942. Era um submarino de frota da classe Gato, medindo 311 pés de comprimento com um deslocamento de superfície de 1.526 toneladas. E um peso submerso de 2.424 toneladas. O seu armamento era formidável. Tinha 10 tubos de torpedo, 6 à proa e 4 à polpa, transportando 24 torpedos Mark 14, além de um canhão de convés de 3 polegadas e várias armas antiaéreas. 2 motores a diesel impulsionavam a 20 nós na superfície, enquanto motores elétricos a impulsionavam a 9 nós submersa, com uma profundidade de teste avaliada em 300 pés. O comandante Samuel Davi Dilley assumiu o comando, um homem de 36 anos, texano nascido em Dallas, que se tinha provado um tático agressivo. O lema não oficial do barco tornou-se atingi-los com mais força, e ao longo de 6 patrulhas de guerra, abrangendo 1943 a 1944, foi exatamente isso que fizeram. Cada patrulha foi designada como bem-sucedida, uma conquista notável na guerra submarina, onde as missões sem sucesso eram comuns. Junho de 1944. A frota combinada japonesa reuniu-se em Tawi-Tawi, no sul das Filipinas, um ancoradouro estratégico, onde contratorpedeiros patrulham em ecrãs protetores em torno de navios capitais, preparando-se para o que se tornaria a Batalha do Mar das Filipinas. Submarinos americanos estão a patrulhar estas abordagens, e o Raider chega a 6 de junho. O que acontece nos próximos 5 dias reescreve o manual sobre táticas agressivas de submarinos. O primeiro contratorpedeiro afunda-se após um encontro à luz da lua, torpedo atingindo a meia-nau. O segundo afunda-se pela polpa a 7 de junho, com a proa apontada para o céu nos seus momentos finais. 9 de junho traz uma morte dupla a apenas 6 milhas da principal base da frota. Mais 2 contratorpedeiros enviados para o fundo em rápida sucessão, enquanto os comandantes japoneses veem a sua tela defensiva dissolver-se. A manhã de 10 de junho entrega o tiro que se torna lenda, quando os contratorpedeiros atacam para lançar cargas de profundidade a um submarino. A resposta padrão é mergulhar fundo e invadir. Dilley executa a manobra oposta,
virando diretamente para o ataque e disparando a uma distância quase suicida, antes de mergulhar de emergência. As explosões abalam violentamente o seu barco, enquanto o contratorpedeiro moribundo passa por cima. 5 contratorpedeiros e 5 dias, o impacto psicológico propaga-se pela estrutura de comando japonesa. O almirante Toyoda decide que Itaúi está comprometida e ordena à frota que se desloque antes do previsto. Este movimento forçado perturba o planeamento japonês para a próxima batalha de porta-aviões. E quando as ações da frota irrompem de 19 a 20 de junho, as aeronaves de porta-aviões americanas dominam o confronto no que ficou conhecido como o Grande Abate de Perus das Marianas. As patrulhas do radar não se limitaram a afundar navios. Influenciaram decisões estratégicas que moldaram uma das batalhas navais mais decisivas no Pacífico. Antes de continuarmos, saiba que subscrever nos ajuda a fazer mais disto, mais pesquisa, mais descobertas, mais histórias das profundezas. É gratuito e faz uma diferença real. Agora vamos continuar. 24 de agosto de 1944. O radar inicia sua 6ª patrulha de guerra, operando em matilha com o USS Ato e o USS Hawkeye, ao largo da costa de Luzon. Antes do amanhecer daquele dia, os 3 submarinos encontram um navio de escolta japonês chamado C-22 e o barco patrulha no 102. Há uma ironia trágica nessa designação que a tripulação do radar não conhece. O barco patrulha no 102 é na verdade o USS Stork, um contratorpedeiro americano capturado pelos japoneses em 1943 e forçado ao seu serviço. Enquanto os submarinos manobram na escuridão, o Reik quase colide com o periscópio do radar. A situação de perigo força uma ação invasiva, e o C-22 deteta o movimento. A escolta japonesa vira-se para a perturbação e inicia um ataque de cargas de profundidade clássico. Precisamente às 7h28 da manhã, os operadores de sonar do Reik ouvem 15 cargas de profundidade rápidas a detonar à distância. Depois silêncio. Tentativas repetidas de contactar o radar e sistemas de comunicação subaquática não obtêm resposta. O padrão vigoroso de cargas de profundidade encontrou seu alvo, e o radar afunda-se com todas as 79 mãos nas coordenadas, que permanecerão não marcadas nas cartas durante os próximos 80 anos. O comandante Dilley não tinha de estar a bordo. Após 5 patrulhas consecutivas, o almirante Christie tinha o aconselhado a renunciar ao comando e aceitar uma missão em terra. Dilley recusou, insistindo que precisava de treinar pessoalmente os novos membros da tripulação antes de entregar o barco ao seu oficial executivo. Esse sentido de responsabilidade custou-lhe a vida e capturou perfeitamente o estilo de liderança que tornou o radar tão eficaz. A análise pós-guerra dos registros japoneses confirma a sequência do ataque, embora o debate continue sobre se um único impacto catastrófico condenou o submarino ou se os danos acumulados da barragem de cargas de profundidade comprometeu a integridade do seu casco em profundidade, o Lost 52. Projeto aborda a caça a submarinos com uma metodologia sistemática. A equipa de Tim Taylor utiliza veículos subaquáticos autônomos equipados com sonar de varredura lateral para mapear vastas áreas do fundo do mar a profundidades superiores a 3.000 pés, onde a pressão atinge mais de 1.300 libras por polegada quadrada. Quando dados desses veículos subaquáticos autônomos sinalizaram um potencial submarino da classe Gato perto de Luzon, a equipe implantou veículos operados remotamente com câmaras de alta definição e equipamento de fotogrametria. O mar da China Meridional apresenta desafios particulares com as correntes, a visibilidade e a profundidade envolvida, mas a tecnologia revelou detalhes críticos. Um submarino estava na vertical, relativamente intacto, exceto por danos significativos à polpa da torre de comando, exatamente onde as cargas de profundidade teriam concentrado a sua força destrutiva. A lista de verificação de identificação parece um caso de procurador. A configuração geral corresponde precisamente às especificações da classe Gato. O design da torre de comando inclui características específicas de submarinos construídos na Electric Boat. Durante o período de construção do radar, os danos da carga de profundidade à polpa da torre de comando correlacionam-se exatamente com os relatórios de perda da tripulação do Reik. As coordenadas geográficas colocaram o naufrágio dentro da área de patrulha atribuída ao radar em 24 de agosto de 1944.
O posicionamento do canhão de convés corresponde à configuração. Fotografias conhecidas do SS-257 e medições fotogramétricas confirmam o comprimento total dentro do esperado. Parâmetros: o Comando de História e Patrimônio Naval revisou todas as evidências, documentos de arquivo com referências cruzadas, e emitiu a confirmação oficial. Este é o USS Harder. Após 80 anos, o matador de contratorpedeiros foi encontrado. O registro de combate do Harder é único na história dos submarinos americanos. É-lhe creditado o afundamento de 20,5 navios inimigos, e danificando mais 7 em 6 patrulhas de guerra, ganhando 6 estrelas de batalha e a citação de unidade presidencial. A análise pós-guerra confirmou 4 contratorpedeiros e 2 fragatas afundadas, o maior número de navios de guerra destruídos por um único submarino e comandante nos Estados Unidos. História da Marinha. O comandante Dilley recebeu a Medalha de Honra postumamente, juntamente com 4 cruzes da Marinha, uma cruz de serviço distinto do Exército e a Estrela de Prata. Mas os números contam apenas parte da história. O Harder tornou-se um símbolo da guerra submarina agressiva, prova de que a audácia combinada com a habilidade tática poderia superar forças de superfície superiores. Oficiais de submarinos estudaram os relatórios de patrulha de Dilley, analisando a sua tomada de decisões, a sua vontade de se aproximar a uma distância de combate corpo a corpo, a sua capacidade de transformar situações defensivas em oportunidades ofensivas. O tiro garganta abaixo tornou-se uma tática reconhecida, ensinado na escola de submarinos e executado por outros barcos em ações posteriores. Para as famílias dos 79 homens a bordo, a descoberta traz uma medida de encerramento, um local confirmado onde os seus avós e tios-avós descansam. O naufrágio também oferece valor científico, pois os investigadores estudam como os ambientes de águas profundas preservam estruturas metálicas ao longo de décadas. Informação que ajuda a proteger outras sepulturas de guerra. O USS Harder está protegido, sob a Lei de Embarcações Militares Submersas, como uma sepultura de guerra, em território soberano dos Estados Unidos. Nenhum salvamento é permitido, e nenhum artefato pode ser removido. Os 79 marinheiros que a levaram para o fundo, naquela manhã de agosto de 1944, permanecem em patrulha eterna, e o local do naufrágio serve como seu memorial. A descoberta honra o seu sacrifício, não através da perturbação, mas através da recordação, garantindo que a sua história chegue a novas gerações, que precisam de entender o que estes homens fizeram e o que isso custou. A filosofia agressiva do comandante Dilley levou a guerra submarina aos seus limites, alcançando resultados que influenciaram o curso da Guerra do Pacífico e, em última análise, exigiu o preço final. A sua tripulação seguiu-o para aquelas águas perigosas, conhecendo os riscos e confiando no seu julgamento, executando as suas ordens com precisão. 3.000 pés abaixo no mar da China Meridional, Harder repousa como um guardião dessa história. Um monumento de aço à coragem e brilhantismo tático, e aos marinheiros que deram tudo em defesa do seu país. A sua patrulha terminou, mas o seu legado perdura.